Muito bem. Então, boa Agora sim. noite a todos. Boa noite, sejam bem-vindos. Meu nome é Bianca Rodrigues, eu sou gerente de recursos humanos da Specialty Rental, uma divisão do Grupo Atlascópico para a área de recursos humanos da América do Sul. Sejam bem-vindos aí à nossa Semana de Engenharia no Lar das Ideias Industriais, um evento que nós estamos fazendo, dedicado aí à engenharia, temas relacionados à carreira, inovação, né? E temos aí o privilégio de contar com os colaboradores do Grupo Atlascópico como palestrantes durante toda a semana, tá? Para quem não conhece, a Atlascópica é uma empresa sueca com mais de 148 anos, nós temos mais de 40 mil funcionários no mundo, somos uma empresa industrial líder de mercado, né, presente em diversos segmentos. No Brasil, nós estamos desde 1955 e contamos atualmente com mais de 1.300 colaboradores no Brasil, tá? Ao longo dessa trajetória, a gente construiu uma relação de confiança com milhares de clientes por todo o país, que apoiam, né, se apoiam em nossas inovações para favorecer o crescimento dos seus negócios, né? Também estamos localizados em Barueri, especialmente ali em Barueri, na região de Alphaville, com outras filiais, como a própria Gabriela mencionou, ela é de Macaé, né? Então temos filiais em outras regiões do país e atuação em home office, né? Que agora, especialmente pós-pandemia, né, a gente tem utilizado bastante a modalidade do home office, né? É importante destacar também que isso vai de encontro com a qualidade de vida dos nossos colaboradores, que é algo que a gente preza bastante, né? Conceder isso como uma possibilidade de benefício, flexibilidade, né? Temos uma cultura que valoriza, né, essas questões, valoriza a diversidade, a curiosidade, o aprendizado, ter mentes abertas e um espírito inovador é o que move o grupo atlascópico, tá? Além disso, né, nosso propósito aqui é mostrar um pouquinho das nossas ideias, né? Nossas ideias industriais, elas capacitam os nossos clientes a crescer e impulsionar a sociedade, né? É assim que criamos um amanhã melhor, né? E essa semana, então, está sendo dedicada com 2 palestras, uma na parte da manhã, uma à noite, como a de hoje, né? Com diferentes temas, diversos convidados. Não percam aí quem está acompanhando, né, os nossos eventos, os webinars, as palestras, são temas bem relevantes, importantes para que vocês possam acompanhar e conhecer um pouquinho mais do Grupo Atlascópico, tá? Quem tiver alguma pergunta, vocês podem enviar no chat, e no final, né, a gente vai responder as perguntas que estiverem no chat. Também temos algumas vagas de estágio que vamos divulgar aí através do QR Code. Não sei se a Gabriela pode até já mostrar o QR Code das vagas disponíveis. Então, vocês podem escanear o QR Code para que vocês se atualizem em relação às vagas, tá? É importante dizer também que as palestras estão sendo gravadas, mas nós vamos enviar o certificado de participação para aqueles que ficarem pelo menos 75% do evento ao vivo, tá? E quem ficar aí pelo menos 75% do tempo conectados conosco, vão concorrer a um kit, né, que vai ser sorteado aí no final do evento, no final da semana, um kit com brindes da Atlascópico, tá? Então, ainda dá tempo de participar, convide seus amigos, colegas de faculdade, divulguem nas redes sociais. Hoje a gente tem o prazer de entrevistar a nossa colega Gabriela Leonel. Gabriela é analista de qualidade, segurança e meio ambiente. Vamos abordar o tema Mulheres na Engenharia, né, Gabriela? Isso mesmo. Obrigada por aceitar o nosso convite e participar dessa semana tão especial, que foi elaborada com bastante carinho. Por favor, Gabriela, pode fazer a sua introdução. Sim. Posso tirar, Bianca, já aqui Pode tirar o Posso? compartilhamento, Ah, porque então aí tá a bom, que eu gente... consigo ver melhor vocês. Exato, a gente pode bater um papo mais Isso. próximo, né?
Bom, eu que queria agradecer, Bianca, pelo convite, tá? Espero que as informações que eu trago aqui, nas minhas experiências, assim, agregue valor, que o pessoal realmente aproveite, né? As informações. Tá? Muito Muito obrigada aí pelo convite. imagina. E vamos começar o nosso bate-papo de hoje, fazendo algumas perguntas, tá, pessoal? Então, eu vou introduzir aqui alguns pontos para a gente refletir em conjunto com a Gabriela. A ideia é entrevistar a Gabriela, para que a Gabriela possa compartilhar um pouquinho da sua experiência, de como foi a sua jornada, né, nesse universo da engenharia. E eu vou começar perguntando para você, Gabriela, como que você escolheu o curso de engenharia ambiental, que é a sua formação de base, e posteriormente a sua pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho? Sim. Bom, então, Bianca, na verdade, eu terminei o ensino médio, né? E aí, terminando o ensino médio, a gente começa a pensar ali o que que a gente vai fazer, a gente começa a pensar mais no nosso futuro, né? Eu não tinha na minha mente ainda, tá? Sendo bem sincera, eu não tinha na minha mente ainda o que eu iria fazer, eu não tinha aquela certeza do que eu ia fazer, tá? Então, foi um processo desde que eu comecei a pesquisar, a verificar realmente o que seria legal para mim, né? Aonde eu me encaixaria, o que eu gostaria de fazer, o que eu me via fazendo daqui a alguns anos, né? Porque isso é muito importante, não pode ser algo ali daquele momento, eu tenho que pensar mais no futuro, né? Se eu gostaria realmente de conviver com aquilo a minha vida toda. Então, realmente foi um processo, tá? Então, eu saí do ensino médio, comecei a pesquisar, né? Comecei a estudar, e a questão da engenharia ambiental, ela veio através dessa pesquisa mesmo de campo, né? Então, eu comecei a pesquisar na internet, comprei algumas revistas na época, conversei com familiares, minha mãe me ajudou muito também, mas a decisão final ficou comigo, né? Uma hora eu tinha que decidir. Então, a engenharia ambiental eu busquei porque eu vi realmente a preocupação com a questão da sustentabilidade, as preocupação mundial mesmo, né, com o meio ambiente. Eu achei bem bacana. Eu achei que seria, acho também, ainda acho que é promissora essa profissão. Então, foi aí que eu peguei o gancho e realmente decidi fazer a engenharia ambiental, tá? E aí, Legal, Gabi. posteriormente, e aí, posteriormente, eu escolhi a engenharia de segurança, né? No meio da faculdade da engenharia ambiental, eu vi a possibilidade de fazer uma pós-engenharia de segurança que eu gostei muito, assim, também. Já estava trabalhando meio que na área, e aí acabei escolhendo engenharia de segurança também posteriormente. Muito bom. A gente sabe que essa decisão, né, nem sempre é fácil, né? Imagino que todos os Uhum. nossos convidados aqui já passaram por esse momento, né? Que curso escolher? Por que que eu escolhi esse curso? O que que me inspira, né? O que que me motiva a fazer engenharia, né? Essa é uma questão que a gente enfrenta ali no início da nossa carreira, quando nós estamos ainda decidindo a nossa carreira, né? E nesse momento, nesse início de curso, nesse início de jornada, você encontrou barreiras, né, nesse ramo da engenharia por ser mulher? Uhum. Né? Como foi na época que você ingressou na faculdade? A gente sabe que o número de mulheres na engenharia vem crescendo ano após ano, Uhum. mas ainda é um número tímido, né? Perto do que a gente gostaria de ver, Sim. sendo representando aí dentro das faculdades, dentro dos cursos de engenharia. Como foi isso para você lá atrás, quando você escolheu fazer engenharia? E se você encontrou alguma barreira nesse sentido, sendo uma mulher, né? Estando ali no meio de tantos outros alunos, como foi isso para você, Gabi? Sim, como aluna, assim, na faculdade, de fato, eu não encontrei barreiras, tá? Então, assim, fiz muitos colegas. Na verdade, assim, engenharia ambiental, inclusive, era bem parecido o número de rapazes com o número de mulheres. Então, era bem equalizado. Já na engenharia de segurança, não. Eu vi, não sei se tem algum dos nossos colegas aqui que fazem engenharia de segurança ou ambiental, mas na engenharia de segurança eu já vi uma diferença bem maior, né? Então, assim, a minoria ali era mulher e a maioria tá, era homem, tá? Então, eu vi essa diferença. Não senti dificuldade na faculdade, mas eu senti dificuldade, sim, para encontrar um estágio, para ver uma oportunidade para mim na área. Eu achei muita dificuldade. Quando eu ia fazer as entrevistas, né, para o estágio, eu já via que a maioria dos entrevistados ali eram homens, né? E tinha eu ali de mulher, uma outra pessoa mulher, mas a maioria, inclusive, para fazer o estágio, eram homens, né? Então, assim, eu, inclusive, não consegui vaga de estágio,
tá? Eu consegui, as oportunidades que vieram para mim foram dentro das empresas que eu já estava trabalhando, né? Então, eu fiz uma transição de carreira dentro da empresa. Eu não consegui um estágio na área, eu não adentrei ali de cara na área, sabe? Eu fiz uma transição da onde eu estava trabalhando para a área que eu tô hoje, que eu executo hoje, tá? Então, assim, eu senti essa dificuldade, sim. E é super importante a gente falar sobre isso, né? Porque a gente vê que movimentos como esse, né? Estar aqui falando do papel da mulher na engenharia, né? Abrindo espaço para estágios, né? Como você mesmo mencionou, olha, tive dificuldade na minha época de estágio. Então, abrir esse espaço e cada vez mais fomentar oportunidades de estágio também para o público feminino, né? Isso é super importante. A gente vê que isso vem crescendo, né? Dentro do grupo atlascópico, a gente tem também essa busca por diversidade, né? Oferecendo oportunidades de estágio, independente do gênero, né? Mas a gente sabe da dificuldade que ainda temos no mercado de trabalho, na sociedade em geral, e é importante a gente ter fóruns como esse para debater o tema, para desmistificar algumas coisas, né? Para quebrar paradigmas. Acho que esse é o nosso objetivo aqui e acho que a Gabriela tem muito a contribuir nesse sentido. Sim, sim. Falando um pouco de carreira, Gabi, esse início de carreira, né, como você falou, foi um pouco difícil, especialmente considerando que o mercado que você atua, que é o mercado de óleo e gás, né? A Gabriela está em Macaé. Para quem não conhece, Macaé é a capital do petróleo, né? É muito forte ali o segmento de óleo e gás. E como foi, né, estar num mercado predominantemente masculino, atuando, né, já na área, em contato com tantos colegas no mercado que são homens e que às vezes você não encontra ali um apoio. Como foi esse início para você, Gabi? Sim, foi um pouco conflitante, na verdade, né? Porque, assim, só para exemplificar melhor, né? Quando eu iniciei na área da engenharia de segurança, eu já trabalhava, né, na empresa, no setor de óleo e gás, eu já via mais ou menos como que funcionava a coisa, eu já tinha reparado, né? Isso é visível, né? A gente chega nas empresas, a gente já vê aqui em Macaé que a boa parte dos funcionários é masculino, né? São homens. Então, eu estava ainda naquele processo da pós-graduação na engenharia de segurança. E aí, eu pensando, nossa, eu como engenheira de segurança, eu preciso lidar com essas pessoas como uma líder, né? Porque a área da segurança do trabalho demanda que você tenha, né, um pulso firme, né? Que você imponha regras, né? De certa forma, você tem que estipular regras, instruções para as pessoas seguirem. Então, você tem que se colocar como uma líder ali. Então eu ficava pensando, nossa, quando eu me formar, eu vou ter que me colocar assim, sabe? E eu sou, uma característica minha, eu sou uma pessoa tímida. Para eu me impor, eu preciso de um pouco mais de conhecimento ali da área, sabe? Eu não sou uma pessoa que eu sou, digamos assim, antrona, sabe? Então, assim, eu sabia que eu ia ter dificuldade nesse aspecto, tá? O que eu pensei? Eu não vou desistir, né, por uma característica apenas minha, eu vou ter que desenvolver isso. Então, assim, eu coloquei a cara a tapa e falei assim, não, eu vou tentar. Porque eu já via que o mercado era dessa forma. Então, eu sabia os meus desafios ali, o que eu ia enfrentar. Então, para mim, no início foi muito difícil, tá? Essa transição da área administrativa, né, que eu trabalhava no planejamento, para a área de segurança do trabalho, eu fiz dentro da mesma empresa. Então, como eu conhecia aqueles colaboradores, eu conhecia as pessoas, essa transição para mim foi tranquila nesse sentido, né? Porque foi dentro da empresa que eu já trabalhava. Então, eu fazia minhas palestras muito nervosa, né? Assim, início de carreira muito nervosa. Então, assim, para mim foi difícil, mas eu tinha até o apoio do pessoal, sabe? Mas, de fato, tinha aquela ansiedade, aquele medo, aquela angústia de você se colocar na frente das pessoas como uma líder, né, na frente de homens, né? E eu ali nova, sem muito conhecimento técnico, então coube ali um pouquinho de medo, sim, e até precisou de uma certa humildade de pedir ajuda para essas pessoas, né? De dizer, gente, eu não sei, me ajudem, né? De se colocar nessa posição, mas conseguir ultrapassar essa primeira barreira, sabe? Mas de fato não foi fácil, né? Mas eu consegui apoio dos meus colegas. Muito legal. Acho que a gente tira aí dessa sua fala, né,
a questão do desenvolvimento como uma lição Sim. aprendida, né? O quanto é importante a gente ir em busca do nosso desenvolvimento para que a gente supere, né? Para que a gente consiga ali superar barreiras que às vezes existem em nós mesmos, né? Quantas vezes a gente coloca, né, fatores limitantes para nós, né? Coloca ali alguns pontos que a gente fala, não, eu preciso superar, né? Acho que é legal esse aspecto que você trouxe, Gabi, do desenvolvimento. Olha, eu estava numa situação no mercado onde eu precisava provar o meu conhecimento, provar a minha capacidade, a minha competência, e eu fui atrás desse desenvolvimento para superar essas barreiras, para realmente conseguir mostrar, né, o valor que você poderia agregar para a empresa e para o negócio que você estava inserida, né? Muito legal. E aí, complementando esse ponto, eu queria saber um pouquinho da sua opinião. O quanto você acha, pegando esse gancho do desenvolvimento, né? O quanto você acha importante essa questão para a carreira de um engenheiro ou de uma engenheira, né? Que aspectos relacionados ao desenvolvimento você acha fundamental para a carreira de um engenheiro ou de uma engenheira? Sim. Eu falei agora há pouco sobre a comunicação, né, de ter que me impor e tudo mais. Bom, na engenharia que eu estudei, que hoje eu trabalho, eu vejo a comunicação como um ponto assim primordial, né? Você ter uma comunicação assertiva, você conseguir passar o que você precisa passar, né? O que é importante, o que você considera importante, para mim isso é muito, muito, muito forte, sabe? Principalmente na engenharia, conforme eu falei, de segurança do trabalho, ambiental, que a gente dá muito treinamento, a gente passa muitas palestras. Então, assim, a parte da comunicação, ela é muito importante, né? Então, assim, né, não é só porque eu fiz uma engenharia, que a gente trabalha ali com dados, com documentações e tudo mais, que eu não vou me comunicar. Pelo contrário, a engenharia que eu escolhi, né, acredito que outros também demandem, sim, que você tenha um contato com as pessoas, que você fale, que você se comunique. E eu tive que desenvolver isso, assim, na prática, né? E até hoje, eu faço cursos, eu faço treinamentos para eu aprimorar minha comunicação, para melhorar minhas falas, para eu conseguir, né, me comunicar melhor, porque eu vejo, pelo menos na minha experiência, que a parte da comunicação na engenharia é a mais importante, assim, para você se desenvolver, né, para você chegar nas pessoas, eu vejo como uma das mais importantes, assim, uma das habilidades mais importantes. Muito legal. E aí entra uma dica para os nossos convidados aqui, os estudantes que estão Sim, acompanhando a gente. Tá aí uma dica preciosa da Gabi. Invistam em comunicação, né? É importante para qualquer carreira, né? E isso acaba quebrando um sim, pouco alguns paradigmas, né? Muita gente vê a carreira do engenheiro, da engenheira, somente como uma função técnica, né? Eu vou aprender tecnicamente sobre algo, sobre um equipamento, independente do tipo da engenharia, mecânica, elétrica, ambiental, ou segurança do trabalho, ou química, a gente tem vários tipos, né? E aí a gente fica muito preso ao conceito do técnico, do conhecimento técnico, mas a gente vê a importância, né, do diferencial na carreira quando a gente fala de soft skills, né, como a comunicação. Então, é super importante a gente buscar também cuidar da nossa carreira, olhando também para essas competências que muitas vezes a gente não dá muita atenção, mas faz toda a diferença aí nos desafios do dia a dia, né, Gabi? sim, sim, é verdade, Bianca. Eu acho que assim, e a gente tem que se manter sempre se aprimorando mesmo, né? Por mais que eu já execute essa fala, que eu já faça meus treinamentos, eu continuo ainda estudando, né? Aprimorando essa parte, que eu acho muito importante. Muito legal. Bom, pessoal, como eu gosto muito de história, né? Eu vou pedir para a Gabriela contar uma história aí para Tá. gente na sua Hum, jornada profissional, uma história que te hum. desafiou, Gabi. Você tem alguma situação que você viveu, que você parou e falou, nossa, que desafio. E aí eu queria que você contasse como foi essa situação e qual foi a razão de você não ter desistido. Tá. Sim, eu tenho uma história. Ela é um pouco longa, mas eu vou tentar ser breve aqui. Bom, eu recebi uma proposta de emprego, tá? Tem uns anos atrás.
que me tirou totalmente da minha zona de conforto, né? Eu trabalhava na área administrativa, né? Vivia numa cidade pequena, estava ali na minha vida tranquilamente. Eu recebi uma outra proposta para viajar muito, né? Então, nessa proposta, eu sabia que eu teria que viajar muito e para lugares muito afastados, né? Que ficariam aí no norte do país. Então, eu teria que viajar longos dias e ficar vários longos períodos também fora de casa. Tá? Então, eu aceitei a proposta, né, para fazer um teste para essas viagens, né, para trabalhar, para fazer a parte ambiental, tá, dessa empresa, fazer algumas missões ambientais. E eu achei muito bacana, achei muito interessante. E quando falou em viagem, eu fiquei muito empolgada, porque acho legal, né, você viajar, você conhecer outros lugares. Eu, assim, eu acho fascinante essa questão da viagem, sempre gostei. Ainda mais trabalhando, né? Então, assim, eu achei muito legal. E aí eu aceitei essa proposta, me mudei de cidade, e comecei a viajar, né? Comecei a viajar e aí sim, realmente foi um desafio muito grande, né? Porque as viagens elas eram muito longas e muito complicadas, né? Então assim, eu pegava avião, do avião eu pegava um barco, depois eu pegava carro e aí às vezes eu levava 2, 3 dias para chegar no meu destino final, né? Trabalhava um dia e voltava de novo para aquele todo percurso. Então, assim, era um percurso longo, era um percurso, como é que eu posso dizer? Uh, sozinho, né? Porque eram estradas ermas, afastadas, né? Na Transamazônica mesmo. Então, era muito interessante, mas também era muito perigoso, né? Então, assim, para mim foi um desafio muito grande por eu ter que ter sempre alguém ao meu lado também, porque eu não me sentia segura em ir sozinha, ter que ficar afastada muito tempo fora de casa. Então, eu pensei várias vezes em desistir, né? Eu fiquei nessa função durante um ano e meio. Eu pensei várias vezes em desistir, né, por achar essas viagens muito perigosas, né, então tinham muitos acidentes, né, então a comunicação era muito difícil também nesses lugares, então eu já pensei sim, na época, em desistir, e na verdade o que me fez seguir em frente foi pensar num futuro melhor, né, então eu sabia que passando aquele desafio, eu com certeza conseguiria uma oportunidade melhor, né, ou em outro cargo na própria empresa, ou numa outra empresa, então eu precisava daquela experiência, sabe? E eu tive a opção de desistir, de não fazer as viagens, de fazer só algumas atividades administrativas na própria empresa, e eu não seria desligada, então eu poderia ter simplesmente não aceitado, sabe? Eu poderia ter desistido e ficado na minha. Mas eu realmente quis ultrapassar, sabe, esse desafio, queria ver realmente como que funcionava. E fui trabalhando, fui fazendo a minha parte e sabia que uma hora, né, aquela situação ia ser temporária e viria algo melhor para mim. Então, o que me fez seguir em frente, na verdade, foi pensar em que eu teria uma outra oportunidade, uma oportunidade melhor, né? Que se eu desistisse ali, eu não ia ter aquela experiência, sabe? Então, acho que por mais que algumas vezes foi um pouco, né, complicado, difícil, mas foi importante para eu chegar onde eu cheguei aqui hoje, sabe? Sem dúvida, faz parte do nosso crescimento, né? Sim. Superar esses desafios que surgem, né? Tendo sempre em mente o que nos motiva, né? O que nos impulsiona para não desistir no meio do caminho, né? É uma estatística que às vezes a gente vê com uma certa tristeza, né? O número de estudantes que desistem no meio do curso, né? E aí a gente fala, puxa, por que será, né? A gente precisa sempre ter esse olhar, né, daquilo que está nos motivando realmente a continuar, a superar esses desafios, como a Gabriela acabou de mencionar. Sim. Muito legal, Gabi. E aí, olhando um pouquinho o retrovisor da sua vida profissional, né? Então, se você tivesse aí um retrovisor e pudesse fazer uma análise da sua vida profissional, o que você enxerga nesse retrovisor, Gabi? Eu enxergo algumas barreiras, né, que a gente vai ultrapassando, alguns medos também, algumas inseguranças, né, porque quando a gente inicia em algum curso, por mais que seja algo que você goste muito, sempre vai ficar aquela pulga atrás da orelha, né, se vai dar certo, se não vai, é um momento realmente de incertezas, né, a gente não tem como você ter certeza de algo. E principalmente quando você fala de um curso, né? Você pega aí uma faculdade de 5 anos, que é uma engenharia, até você se formar e conseguir um estágio. Então, assim, são longos caminhos, são várias etapas. E realmente a parte da insegurança, do medo, né, da incerteza,
ela fica aí no meu retrovisor, né? Faz parte, né, do meu passado e também do meu presente. A gente sempre tem essas inseguranças, esses medos, mas na época da faculdade eu tinha também, sabe? Se iria dar certo, se realmente esse era o curso que iria me satisfazer, né? Porque não só financeiramente, mas também ali se eu iria realmente gostar. Né? Então, assim, a gente fica nessas dúvidas, sabe? E hoje não, hoje eu tenho certeza que é o que eu gosto, que é o que eu quero fazer, de fato, né? Mas, assim, a gente vai ultrapassando essas barreiras, né? Até a gente chegar num nível que a gente fica mais, respirando mais tranquilamente. Eu tenho certeza que os estudantes que estão aqui conosco também têm inseguranças, receios, inclusive vocês podem aí fazer comentários no chat, por favor, fiquem à vontade, Sim. porque a gente tem essa troca, né? A gente precisa dessa troca. Não, às vezes a gente acha que é só com a gente, né? Ai, mas será que só eu estou sentindo isso? E não, e quando a gente tem a oportunidade de compartilhar experiências, a gente percebe que não estamos sós, né? Muitas vezes isso acontece com outros colegas, com outros colegas de faculdade, de profissão, e é um incentivo ver pessoas que superaram essas inseguranças, superaram essas barreiras, né? Esses fatores limitantes, e a gente vê cada vez mais, né, isso como um incentivo, né? Um incentivo também, especialmente para as mulheres aqui que estão participando conosco, para que não desistam, né, da carreira da engenharia, né? Como toda carreira tem as suas dificuldades, os seus desafios, mas sem dúvida, eu acho que se é algo que a gente gosta, se a gente faz aquilo por prazer, por realmente nos sentir apaixonadas por aquilo que a gente faz, isso faz toda a diferença, né? No grupo atlascópico, a gente fala muito que pessoas apaixonadas criam coisas excepcionais. E, de fato, a gente acredita nisso, né? A paixão nos leva a lugares que a gente nem imagina, né? A paixão, ela realmente, quando a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente vai buscar o nosso melhor, a gente vai buscar o nosso desenvolvimento, a gente vai buscar excelência naquilo que a gente faz. Então, isso agrega muito, né? Onde a sua paixão vai te levar, Gabi? Quando você olha agora para a estrada que está à sua frente, né? O que você vê? A Sim, gente falou de retrovisor, vamos falar agora de caminho, né? De estrada aí sim, adiante. sim. A gente pensa de forma otimista, né, Bianca? Mas é claro que virão outros desafios, né? A gente sempre vai estar tendo, a gente sempre precisa ultrapassar barreiras, né? Mas eu penso sim em crescer na minha carreira, eu penso em outras oportunidades, em novas oportunidades, né, de crescimento. Então, e para que isso ocorra, né, a gente tem que estar sempre estudando, sempre se aprimorando. Né? Então, por exemplo, aonde eu atuo hoje, né, na Atlascópico, e na função que eu atuo, eu estou em constante conhecimento, em aprendizado. Então, eu não posso simplesmente parar no tempo e achar que, cheguei, né, no meu limite, tô legal aqui, tô confortável. Não. Então, assim, acho que a gente tem que ser inconformado mesmo, sabe? Sempre querer buscar mais, querer buscar conhecimento, querer buscar, sei lá, um cargo melhor, uma situação melhor, né? Querer buscar estar sempre feliz na sua profissão, né? Mas de forma com que você pense no seu crescimento até mesmo pessoal, né? Essa questão das viagens que eu até tinha comentado, eu acho que não só profissionalmente, mas me fez ser uma pessoa melhor, uma pessoa, sabe, me fez crescer como pessoa também, sabe? Então, assim, acho que o nosso trabalho é o lugar que a gente passa, né, a maior parte do dia, a maior parte do tempo, então que seja algo, assim, prazeroso, algo que traga realmente, que agregue valor na nossa vida, sabe? Então, assim, pra frente eu só penso mesmo em crescer, sabe? Em estudar muito ainda, tem muito que estudar, né, para eu crescer até aonde eu estou almejando, mas eu penso, sim, de forma otimista de que coisas boas ainda estão por vir, sabe? Sem dúvida, não tenho dúvida disso. Com certeza você tem ainda uma longa jornada pela frente, dentro do grupo atlascópico, com certeza.
E Bom. eu queria agora perguntar que conselho, né, você daria para esses estudantes de engenharia, não só para quem está aqui conosco nesse momento, mas para quem vai assistir essa palestra depois, né? A gente espera alcançar estudantes de engenharia do Brasil todo, né? E eu gostaria de saber que conselho você daria para esses estudantes de engenharia para que não desistam, né, da carreira de engenheiro ou engenheira, né, incentivando aí as mulheres que estão nessa jornada, assim como você também está. Olha, Bianca, é sempre se aprimorar, né? E algo também que eu acho muito legal é pesquisar, sabe? A gente pode utilizar até o LinkedIn para fazer essas pesquisas. Então, assim, se você quer uma referência, eu digo por mim, porque eu tive poucas referências de chefia, poucas, eu digo nenhuma, como mulher, né? Todos os meus gerentes, todos os meus chefes são homens, né? Foram hoje, ainda é. E no passado foram homens, né? Então, assim, eu não tinha uma referência feminina na minha área como líder, como chefe. Então, eu ficava pensando, nossa, para eu chegar lá, o que eu preciso, né? O que eu preciso estudar? O que eu preciso ter? Eu queria, sabe, ter uma referência. Então, eu comecei muito a pesquisar, sabe? Então, eu sempre estou de olho, assim, no LinkedIn, não em busca de emprego, mas sim em busca, sabe, assim, de modelos mesmo, sabe? De pessoas, de conhecimento. Então, acho que a gente buscar referências é muito legal, né? Além da gente estudar, mas a gente buscar referências na nossa área, sabe? Eu tô me formando em engenheira civil, tô me formando em engenheira mecânica, poxa, legal, tem pessoas nessa área, deixa eu fazer um network, vou conversar com elas, sabe? Com essas pessoas, o que elas têm de legal para me falar, o que eu posso estudar, qual é a área que eu posso atuar, sabe? Tá sempre pesquisando, pra gente também não ficar parado só ali na questão, né, das matérias da faculdade e tudo mais. Eu acho que vocês irem para o mercado, pesquisarem, falarem com as pessoas que já estão no mercado, eu acho que isso é muito legal. Até ver mesmo o que a pessoa já estudou, ver o histórico da pessoa. Poxa, hoje ela é uma gerente, hoje ela está ali atuando como líder, o que ela fez, sabe? Por onde ela passou. Eu acho isso muito bacana, sabe? Essa questão da pesquisa, de vocês buscarem mesmo, eu acho isso muito importante. Muito bom, Gabi. Acho que, sem dúvida, o network, ele faz parte, né, da carreira de qualquer profissional. E essa referência que você mencionou, né, de buscar inspiração em modelos, né, modelos profissionais, modelos que possam agregar, que possam nos inspirar, que possam nos ajudar, né, na nossa busca, no nosso desenvolvimento, e inclusive momentos como esse, né, onde a gente está trocando aqui algumas figurinhas, né, e daqui a pouco a gente vai abrir o espaço também para que vocês possam trocar e explorar e fazer perguntas, porque é isso que vai agregando valor, é isso que vai trazendo desenvolvimento para o nosso dia a dia. Muito bom. Mas antes da gente abrir, eu queria finalizar aí com uma perguntinha chave para esses estudantes de engenharia de todo o Brasil, e aí especialmente para as mulheres, já que o nosso tema é sobre a mulher na engenharia, né? Qual é a mensagem que você quer deixar para essas mulheres, né, que vêm cada vez mais ocupando espaços que anteriormente eram ocupados apenas por homens, né? Você mencionou ainda não ter tido uma líder mulher, a gente espera em breve ter mais mulheres na liderança, né? Eu falo aqui agora como gerente de recursos humanos, esse é um target, né? Um target do grupo, alcançar, a gente tem como meta alcançar um maior número de mulheres em todos os níveis, né? Na área técnica, na área operacional, não só na área administrativa, e também nos níveis de liderança, nos níveis de gestão, isso sem dúvida traz diversidade, enriquece, né, o nosso rol de competências, e isso é um target, né, uma meta aí do Grupo Atlascópico. Então, queria que você deixasse aí uma mensagem para essas mulheres todas que estão nos ouvindo ou que ainda vão nos ouvir. Qual a mensagem que fica, Gabi? Pessoal, que não desistam, sabe? Se é algo que vocês realmente gostam,
se é algo que vocês se veem fazendo, sabe, executando, que não desistam. A gente sabe que sim, ainda existem barreiras, né? O mercado está melhorando, a gente vê uma empresa como a Atlas Copco dando oportunidade, né, para as mulheres da engenharia, a gente vê outras empresas também no mercado fazendo isso, né? A gente sabe que está um pouco difícil, ainda mais as coisas estão mudando, né? A gente está vendo um cenário aí já diferenciado. Então, assim, não desistam, né? Eu acho que o cenário é um cenário otimista, inclusive. Então, assim, aprimorem seus conhecimentos, né? Foi o que eu falei. Trabalhem aí com o networking de vocês, pesquisem as empresas que prezem, né, pela mulher ali na área, trabalhando, pela engenheira, seja lá também outra profissão, tá? Então, assim, pesquisem mesmo as empresas que valorizem isso, né? Façam o networking de vocês, que eu acho que não tem outra opção a não ser que dê certo, sabe? Eu acho que a lição que a gente pode deixar, né, da minha experiência também, da gente não desistir, né? Por mais que a gente fique ali com aquela pulga atrás da orelha, com aquele medinho, mas não desistam, sabe? Porque no final sempre vai valer a pena, né? Você tá ali atuando com o que você gosta, é muito gratificante. Então, sem dúvidas, vale a pena vocês insistirem, né? Muito legal. Obrigada, Gabi, pela dica. Agora eu vou Imagina. abrir o espaço para os nossos convidados. Não estou vendo nenhuma pergunta no chat, mas fiquem à vontade para abrir o microfone e falar, ou escrever no chat. Alguma curiosidade aí, alguma dica da Gabi, por favor. Vamos lá, gente. Quero ajudar vocês. Aproveitar a oportunidade. Pode falar, Fidelis. Fidelis está com a mão levantada. Obrigado, Bianca. Gabriela, obrigado pelos seus esclarecimentos. Parabéns, né, por toda a sua trajetória aí, por toda a sua experiência profissional. Uma questão. Além de pesquisar sobre a empresa, né, é uma dúvida mais para as meninas que estão aí, para as mulheres que estão aí no chat. Além da pesquisa, né, da empresa, puxa, eu quero entrar na área da engenharia numa determinada empresa, eu preciso saber se tem essa valorização, etc, etc. Além dessa pesquisa, tem mais alguma outra coisa que essas mulheres elas precisam pesquisar sobre a empresa para saber que realmente é uma empresa que visa a diversidade, a inclusão da mulher em cargos de liderança? Bia, ou você? Eu vou começar Bia, aqui como dando... RH, me ajuda, Bia. Vou começar dando aqui uma opinião, né, Fidelis? Eu acho que, assim, todos nós, né, quando estamos em busca de um estágio ou mesmo de uma vaga no mercado de trabalho, a gente primeiro precisa entender o que a gente está buscando, né? Para então para que essa pesquisa que a gente está comentando seja de fato efetiva, né? Que tipo de área eu quero atuar? Que empresas, que segmentos, e conhecer da empresa é sempre bem-vindo, né? Quando a gente vai preparado, né, para um processo seletivo, já entendendo um pouco da empresa que eu estou indo visitar, né, da empresa que eu estou participando de determinado processo seletivo, isso já ajuda muito, né? Porque a gente consegue falar a mesma língua, né? A gente tem ali, num processo seletivo, a gente sempre tem uma troca, né? Da mesma forma que a empresa está avaliando o candidato ou a candidata, também eles estão avaliando a empresa, né? Então, acho que essa sinergia num processo seletivo, ela é muito importante, né? Realmente a gente ter identificação com os valores da empresa, com a questão se a empresa prioriza, né, a diversidade, a inclusão, quais são as bases, né, o que sustenta essa empresa enquanto grupo, né? Eu falo que o Grupo Atlas Copco ele é sustentado por 3 pilares, né? Nós temos aí como valor base, né, os nossos valores base da empresa é interação, comprometimento e inovação, né? Então, com isso, a gente já começa a criar identidade com a empresa, né? Poxa, essa empresa tem um valor que eu também aprecio, que eu também valorizo, né? E isso vai ajudando a criar essa sinergia,
né? Claro que aí depois a gente tem uma série de outros aspectos, de competência, de alinhar o perfil da vaga, né? Eu sempre falo que, do ponto de vista de RH, não existe o candidato errado, né? Existe o perfil que não está adequado para aquele perfil de vaga ou para aquele perfil de candidato. A gente precisa ter uma sinergia entre as duas partes, né? Mas aí é tema para uma outra palestra, né, Fidelis? Não sei se ajudei aí a responder a sua pergunta, e se a Gabriela quiser complementar, fique à vontade, Gabi. Sim, sim, é muito legal, porque na Atlas Copco, por exemplo, quando eu fui fazer a entrevista, eu vi que tinha outras meninas também fazendo parte do processo seletivo. E aí eu vi que realmente era uma preferência da empresa, né? Digamos assim. Tanto que quando eu fui falar com o meu gestor, ele até comentou que para ele a visão mais detalhada da mulher, né? Algumas características ali da mulher para a engenharia de segurança, para ele seria muito interessante. Então, achei bem legal, assim, utilizar, né, algumas características ali femininas para aplicarem no nosso dia a dia, né, para serem aplicadas no dia a dia ali da engenharia. Então, achei, assim, bacana não só, né, a visão do RH, né, da Bianca, no caso, mas a visão do meu gestor, que hoje virou meu gestor, né, o Flávio, é a visão dele com relação a isso, né, que é um homem, né, ele tendo essa visão com relação à engenharia. Então, assim, eu também achei muito bacana, assim, a gente vê que a visão já está alterando, né? As pessoas já estão tendo uma outra visão sobre as mulheres na engenharia, e isso é muito legal. Obrigado, Bianca. Obrigado, Respondido, Gabriela. Fidelis? Imagina. Sim, sim. Muito bem Legal. respondido. Obrigado. Imagina. Mais alguém? Alguma Uma outra menina. curiosidade? Mulheres aí presentes, né? Estudantes de Bia, tem no engenharia. chat lá, não sei se você deu uma olhadinha, Deixa eu você lê olhar já. aí? Ah, é verdade. Leio. Então, vamos lá. Primeira pergunta está aqui da Vitória. Então, Gabi, eu sei que ainda existe muito preconceito na área com as mulheres. O que as meninas que estão começando agora podem fazer para mudar esse cenário? Sim. Eu acho que a comunicação é tudo, né? Então, acho que quando você está se sentindo num ambiente com preconceito ou uma situação preconceituosa, né? E principalmente se a empresa, né, te dá o subsídio de você se comunicar e de você falar, sempre fala, sabe? Sempre fale. Então, assim, não deixe aquela situação passar como se aquilo fosse normal, né? Eu acho que é muito importante a gente dar voz a esse tipo de coisa, não deixar isso passar, mas é assim mesmo, isso acontece com as meninas. Então, assim, eu acho que o ideal mesmo é a gente chegar e falar, né? Na Atlas Copco a gente tem as políticas, né? Depois a Bianca pode explicar melhor, mas a gente tem as políticas, né? Para a gente poder relatar esse tipo de situação, né? Isso não pode acontecer. Então, assim, se a gente se vê numa situação dessa, o certo é a gente falar, né? Porque as ações vão ser tomadas e a ideia é que isso não volte a acontecer novamente, né? Então a gente tá sempre falando. Então, se você se sentiu numa situação como essa, Vitória, tá sempre falando, sempre se comunicando, né? Ou com um gestor, ou com alguém responsável da empresa, ou sei lá, da faculdade, alguém responsável que possa te ajudar nesse momento. Sim, eu concordo com a Gabriela, acho que o diálogo sempre é o melhor caminho, e a gente não deve se calar, né? A gente não deve se sentir coagida, se calar numa situação preconceituosa, a gente precisa trazer isso à tona para que isso não ocorra com as outras pessoas no futuro, para que a gente trate o problema na raiz dele e isso não se perdure, né? Eu acho que uma forma da gente quebrar, né, com alguns preconceitos, e a gente começar a criar conscientização, né, a gente começar a falar disso. Então, a gente tem inclusive, um ciclo de treinamento sobre dilemas éticos, né, que trata do nosso código de conduta empresarial e ele aborda essa questão de preconceito, né. Então, a gente costuma falar muito sobre o diálogo, trazer isso à tona, né, para que isso seja tratado na raiz do problema e a gente evite que outras pessoas passem por isso, né? Se a gente se cala, se a gente não reporta o problema para ninguém, aquilo vai se perpetuando e a gente não consegue quebrar, né? A gente não consegue interromper esse ciclo prejudicial, né? Ou vicioso, vamos dizer assim. Então, para quebrar esse ciclo, a gente tem que sim falar a respeito disso, trazer à tona para que isso seja tratado da melhor maneira possível, tá?
Uma outra pergunta da Rafaela Crosta. Ela diz o seguinte: Gabi, alguma vez você já sentiu que não foi ouvida no desenvolvimento de algum projeto ou trabalho? Como você lidou com isso e o que você fez para ser ouvida? Olha, já, tá? Já na área da segurança do trabalho, a gente tem algumas rotinas que a gente chama de diálogo de segurança, né? Então, é praticamente todo dia que a gente tem que se expor, né, e passar algumas informações, e nesse momento, sim, ocorreu um episódio, né, em que eu fui uma parte ignorada e a outra parte me responderam de forma ríspida, sabe? E só tinham ali os homens, né? A gente faz uma roda, né, no meio do galpão, e eu começo a passar as instruções de segurança e tal. E aí, nesse momento, né, algumas pessoas me ignoraram e outras me responderam de forma ríspida, sabe? Te confesso, Rafa, que eu fiquei um pouco chocada, né? Porque não era algo que eu estava acostumada, foi algo bem novo, assim, para mim. E, na verdade, na hora eu fiquei meio que em choque, assim, eu não sabia muito bem o que fazer. Mas logo virei minha chavinha, né? Porque a gente tem que ser respeitado, independente de ser mulher, homem, do que for, a gente tem que ser respeitado no nosso ambiente de trabalho, na nossa profissão. Eu estava fazendo meu trabalho e eu me impus, né? Eu falei na hora, não pedi ajuda do meu gestor, não pedi ajuda para outra pessoa, né? Eu cheguei ali na hora e eu mesmo falei, né? Conversei com as pessoas e me impus mesmo, falei o que eu precisava falar, pedi que respeito as pessoas, fui bem clara, eu falei com todas as palavras que eu precisava de respeito, que eu precisava que elas me ouvissem, né? Até para a própria segurança delas, precisava que elas me respeitassem. E falei no momento, assim, com educação, né? Não passei dos limites nem nada, mas a gente fica chateada, né? A gente acaba afetando, né? Assim, é difícil não afetar, né? A pessoa que se mantém ali, a gente tem que trabalhar a nossa inteligência emocional nesses momentos, mas eu consegui falar, sabe? Aquilo que a gente acabou comentando aqui, a questão da gente conseguir passar a informação, de conseguir falar, sabe? E fazer com que a pessoa entenda que o que ela tá fazendo tá errado, né? Que ela precisa respeitar, sabe? Então, no momento eu consegui falar. Exatamente. Quando o errado, né, é o outro, a gente não pode, né, se sentir ali constrangida a mencionar ou a dizer o que está de errado, né? A gente tem sim que ter voz, né, para trazer isso à tona e falar, não, né, é a forma do outro que está errada e não a minha, então vamos corrigir, vamos melhorar, né, mas sempre, eu acho que isso que a Gabriela trouxe é importante, né, sempre utilizar os recursos da inteligência emocional, porque de fato isso ajuda muito, né, para que a gente possa lidar com situações delicadas no dia a dia e contornar, né, essa questão. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. O Fidelis fez um comentário aqui sobre o nosso código de conduta. Realmente a gente tem um código muito bem consolidado e com conteúdos bem consistentes para que a gente possa ter uma atuação ética, né? O princípio da ética no grupo atlascópico é muito forte e a gente realmente preza pela ética, pela transparência, pela honestidade, né? Para a gente realmente criar uma relação saudável, né? A relação saudável ela começa com a base da confiança, né? E para a gente ter confiança, a gente precisa trabalhar essas questões éticas de maneira muito transparente, com bastante zelo, né? Eu diria que a Atlas Copco tem muito zelo pelos seus princípios éticos, tá? E aí ele coloca aqui, eu estudei que a Atlas Copco tem um projeto para ampliar a atuação das mulheres em todas as suas áreas de negócio, em diversas funções. Sim, é verdade. Existe uma meta corporativa no grupo no mundo inteiro de alcançarmos 30% de mulheres até 2030, né? Como boa parte aí de empresas, né, nesse segmento industrial, a gente ainda tem um percentual que a gente não considera adequado, né, em relação ao número de mulheres, e a gente está trabalhando fortemente para ampliar esse número de mulheres em todas as áreas, né? Como eu falei no início,
não só na área administrativa, mas na área técnica especialmente, na área comercial, na liderança, em todas as funções, a gente quer garantir o equilíbrio, né? O mais importante aqui é o conceito da diversidade, né? Trazendo equilíbrio para as nossas operações, com um número balanceado de homens, de mulheres, para que todos se sintam, né, representados no ambiente de trabalho. Isso é super importante e a gente tem sim várias iniciativas, tá, Fidelis, nesse sentido, para aumentar o nosso número de mulheres, tá? Inclusive com vários casos de sucesso, né, Gabriela? Eu ia até comentar aqui na filial de Macaé, de Sorocaba também, mas de Macaé tem uma mecânica, né, a mulher, a Tayane, que está se desenvolvendo super bem, também é super bacana. Inclusive, ela foi num cliente fazer um serviço, o cliente falou assim, nossa, vou fazer quase 70 anos e é a primeira vez que eu vejo uma mecânica na área, que legal, tem que registrar esse momento. Então, assim, a gente vê que as coisas estão mudando, que as pessoas estão percebendo, né, isso é bem bacana. Isso aí. Pode falar, Fidelis, só abre o microfone. Eu acho assim que é muito importante a atuação da mulher, né, em diversos segmentos, porque tem alguns detalhes, né? A mulher ela tem uma visão, né, um pouco mais afina para determinadas funções. Ela tem uma sensibilidade muito melhor para algumas funções, para algumas atividades, que muitas vezes o homem às vezes não tem, né? Então, assim, é muito importante a atuação da mulher em diversos segmentos e ampliar realmente a atuação da mulher é importante por conta disso também. Sim, sem dúvida. Concordo com você. Claro que a gente valoriza a individualidade de cada um, né? Cada um tem um perfil, uma característica que vai ter afinidade com determinada função ou não, e isso é algo que a gente respeita também, né? Mas não é impeditivo, né? A questão do gênero, isso não pode ser impeditivo. Então, a mulher pode estar onde ela quiser estar. Né? Se ela quiser estar na área comercial, se ela quiser estar na área técnica, se ela quiser estar na área, sei lá, de logística, na oficina, onde ela quiser estar, eu acho que é isso que é o mais importante dentro do grupo atlascópico, né? Independente do gênero, você é o protagonista da sua carreira. Então, é você que vai definir onde você quer estar, né? Onde a sua paixão vai te levar. Né? Então, é baseado nisso que cada um traça a sua jornada profissional dentro do grupo atlascópico. Né? Não é baseado no gênero que você tem, mas sim baseado naquilo que você traçou e como você vai percorrer esse caminho do desenvolvimento, adquirindo as competências necessárias para você estar na área que você deseja, para você realmente alcançar o seu objetivo profissional. Mais alguém? Algum outro comentário? Estamos chegando ao fim do nosso webinar. O tempo passou muito rápido. Passou rápido, né, eu ia comentar isso agora, muito rápido, realmente. O tempo passou muito rápido. Eu gostaria de agradecer a todos os participantes, né? Agradecer aí a disponibilidade de vocês. Temos ainda uma semana pela frente. Amanhã a gente vai falar ainda de produto, né? Dentro da nossa área de negócio de Specialty Rental. A gente vai falar, então, do olhar inovador, né, da área de Specialty Rental. Então, não percam amanhã, acho que às 10 da manhã é a nossa segunda sessão aí de palestra. Mas temos outros colegas dentro do grupo atlascópico trazendo diversos temas. Até sexta-feira tem muita coisa boa para acontecer. Né? E a gente conta aí com a participação de vocês, divulguem para os seus colegas de faculdade. Essa semana foi feita com bastante carinho, esse evento, né? Para que vocês possam usufruir, conhecer mais do grupo e a gente debater temas relevantes como esse. Algum comentário final, Bia, por favor? Eu coloquei aqui o link, eu não sei se você quer colocar o QR Code de novo na tela, mas eu coloquei o link da avaliação dessa palestra, né, dessa entrevista, e coloquei o link também da nossa página, que tem as vagas disponíveis. Sim.
Então, tá bom? Então, por mandem. favor, avaliem a nossa semana aqui da engenharia, né? A palestra de hoje. E compartilhe também, que ainda tem bastante coisa nas próximas semanas. Sim, com certeza. E Nas estamos próximas semanas não, nos próximos dias, né? Que vai até né? sexta-feira. Até sexta-feira. E estamos abertos aí para receber os currículos de quem tiver interessado. Fiquem à vontade para nos enviar através do link aí que a Beatriz compartilhou, né? Nós estamos sim buscando, né, novos talentos, futuros talentos na área da engenharia. Estamos abertos para mulheres, tá? Engenheiras aí, estudantes de engenharia, por favor, mandem seus currículos, que a gente vai ter o maior prazer e carinho para avaliar o currículo de vocês e dar um retorno, tá bom? Tá ótimo. Também gostaria de agradecer, viu, o convite e espero ter ajudado aí vocês, né, as meninas que estão na engenharia, os meninos também, enfim, né, acho que serve aí para ambos e para outras profissões também, tá? E é isso, espero ter contribuído aí para vocês, tá? Muito obrigada. Muito bem, obrigada, pessoal. Uma ótima noite, um bom descanso a todos. Obrigada, Tchau, pessoal. Boa Boa noite. noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.